chorar e sorrir. Ao enviado me destes um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Boa noite a todos. Eis aqui, em nome de Jesus Cristo e por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, eis-me aqui na casa de Deus para, mais uma vez, compartilhar convosco da graça, da misericórdia, do amor de Deus, para também nos alimentarmos do poder da palavra de Jesus, pois a palavra de Jesus, as suas palavras, são alimento santo. Ainda estamos nesta luta devido a esta pandemia que também desestruturou toda a nossa sociedade, se não dizer o mundo todo. Mas vamos confiar em Cristo ressuscitado. Ele é a nossa esperança, Ele é a certeza da vitória em todos os nossos combates. Portanto, quero também compartilhar convosco o Evangelho do terceiro domingo da Páscoa. Estamos festejando, celebrando a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Jesus Cristo. Também, com o vosso consentimento, permita estar junto convosco e os convido para rezarmos, mesmo aí no conforto de sua casa, permitindo que eu, o Padre Francisco, no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso, possa agora entrar na sua casa para rezar com você agora, para rezar com sua família, para pedir as bênçãos de Deus para a sua família e também para a sua casa, para que Deus continue a proteger e livrá-lo de todos os males. Vamos iniciar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Vamos também nos achegar com o coração contrito, pedindo a Deus misericordioso o perdão por todos os nossos pecados, cometidos por pensamentos, palavras e obras. Vamos pedir a Deus misericordioso o perdão da nossa culpa, vamos pedir o perdão pela nossa tão grande culpa. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús,
distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele ia nos falando pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome de Jesus, eis-nos reunidos para aprender o teu querer, ó Senhor, o teu poder, ó Deus,
vem ensinar, com reverência e fé te adoramos, onipotente Deus Pai de amor, vem ensinar, vem ensinar. Que Jesus, nosso Mestre, nossa esperança, Ele possa reacender em nós a chama da fé. Veja, meus irmãos, este Evangelho é profundo. Esta passagem na vida de Jesus, o nosso Mestre, ela é profunda, não é? E vem também, creio eu, de encontro com o momento que estamos passando, não é? Veja só, após acontecer a condenação, a morte de Jesus, esses dois homens, esses dois discípulos, eles estavam em Jerusalém, estavam no momento que Cristo foi condenado, que ele foi crucificado e também quando ele morreu. E esses homens ficaram abalados com esses acontecimentos e voltavam entristecidos, desanimados para casa, sem esperança. Veja o que o Evangelho nos diz. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Veja como eles estavam sem esperança. Nós esperávamos. Então, olha, ficou no passado. Eles perderam a esperança. Estavam sem fé naquela estrada. A Escritura diz que eram 11 quilômetros, mas uma pessoa desanimada, sem esperança, com certeza, estes 11 quilômetros demorou muito mais que de costume. Mas eles não sabiam que em meio àquela tristeza que estavam envolvidos, eles não sabiam que eles não estavam sozinhos. Aquele homem que se aproximou deles no caminho era o próprio Cristo, mas eles estavam tão desanimados, sem fé, que não perceberam que era Jesus quem viajava ali, quem estava com eles. Então, Jesus, claro que sabia de tudo, ele olha para aqueles dois homens e tem compaixão. E ali ele pergunta o que aconteceu, por que estão assim tristes, desanimados? Então um deles, onde a Escritura dá nome, chama Cleófas, este homem disse: olha, você é a única pessoa aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias. Olha, na sexta-feira, o Cristo Nazareno, o profeta, ele morreu. Os nossos chefes, as nossas autoridades condenaram ele à morte e ele foi crucificado e morreu. E aquele homem, que para eles era uma pessoa desconhecida, mas na verdade era o próprio Deus, era o próprio Cristo ressuscitado que estava ao lado deles. E aquele homem abre as Escrituras, abre a palavra de Deus, começando lá no início,
pelo Pentateuco, Moisés, e descorrendo todas as Escrituras que falava do Cristo, ele disse: mas ele não havia dito que ele haveria de passar por tudo isso para depois entrar na sua glória? E isso, eles haviam chegado na casa daqueles homens. E Cristo fingiu que ia seguir o caminho. E eles pediram: Senhor, fica conosco, pois o dia já declina, já é tarde, a noite já vem. É interessante que então Cristo entrou naquela casa porque ele foi convidado. Cristo, ele nos conhece, sabe todos os nossos temores, sabe as preocupações que esta pandemia, este coronavírus está ocasionando na vida da nossa sociedade humana. Local de trabalho fechado, comércio fechado. Isso preocupa toda a humanidade. E Cristo sabe de tudo, mas Ele quer que, venhamos nos abrir a Ele, como aqueles dois homens, nesta viagem a Emaús. Eles se abriram àquele homem, o que havia acontecido. Eles contaram os seus temores, suas tristezas. Então, o Cristo, quando aqueles homens não perceberam que era Ele, devido às preocupações, devido a estarem abalados pelos acontecimentos, não perceberam que era o Cristo, mas o Cristo apresenta a sua palavra. A palavra de Deus é viva, ela renova as nossas forças, ela nos dá a esperança de um amanhã melhor. A palavra de Deus nos mostra a saída. E precisamos convidar a Cristo para entrar na nossa vida, para entrar na nossa casa, como fizeram aqueles dois homens. Senhor, fica conosco, entra, fique aqui conosco em casa. E ao chegar na casa, quando se colocaram à mesa, Jesus, ele toma o pão. Ele agradece a Deus pelo pão. Ele reparte o pão e distribui entre eles. Neste momento, os olhos daqueles homens se abriram e eles viram o Cristo. Veja a importância da palavra de Deus, que a nossa fé, ela vem pelo ouvir, pelo meditar, pelo se alimentar na palavra de Deus. E a Escritura, a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus é a entrega real do Cristo em nossas vidas, que Ele se entregou por nós e que Ele está no meio de nós e que Ele quer viver esta vida em nós. Portanto, que as palavras do Santo Evangelho, elas possam renovar as nossas forças, possa nos dar a esperança para vencermos esta pandemia e para vencermos todas as dificuldades que sobrevêm à nossa frente. Meus irmãos, estas são palavras do Senhor e nós damos graças a Deus. Vamos pedir ao Cristo, quero também pedir ao Cristo, para que tenha misericórdia de todos nós, que somos fracos, para que Ele fortaleça a nossa fé, a nossa esperança. E quero agora também, em nome de Jesus, pedir as bênçãos de Deus para você, para a sua família, pedir as bênçãos de Deus para a sua casa, pedir pelo seu trabalho, pedir para que
este Cristo que caminha conosco, está conosco todos os momentos e que conhece as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas dores, Ele possa abençoar-te, para que não lhe falte o sustento, para que não lhe falte a fé, o amor, o amparo divino. Portanto, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, Deus misericordioso, que sempre quis estar perto de nós e o fez quando caminhou conosco neste mundo. E agora, mediante a graça do vosso Espírito, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, abençoe estes vossos filhos, abençoe esta casa, abençoe esta família, para que não falte nada. Dê saúde, dê proteção a toda esta família, a todos os vossos filhos. E queremos, ó Pai, suplicar a vossa bênção, a vossa graça por toda a humanidade, por aqueles que forem infectados com o coronavírus e que estão internados. Enviai socorro pelo poder do vosso Espírito Santo, libertando todos estes doentes mediante a vossa graça. Senhor, muitos também partiram acometidos desta enfermidade. Suplicamos para que o Senhor acolha todas as almas e dê a todas elas uma luz que jamais se apague. Protegei todos os profissionais da saúde e de todos aqueles que, mediante o trabalho, têm contribuído pelo abastecimento de todos. Queremos pedir ao Pai pelos os nossos líderes, os nossos governantes, as autoridades, que percebemos, ó Pai, que estão confusos, preocupados com o interesse pessoal, mas que mediante a vossa graça e o poder do vosso Espírito, o Senhor possa dar uma inspiração para que eles possam se entender, se unir e que possam trabalhar em prol de toda a nossa sociedade que necessita da atuação de todos estes líderes. Suplicamos a vossa intervenção na vida de todos eles e suplicamos, fica conosco, ó Pai, porque o dia já declina. Permaneça em nossas vidas e mostra-nos uma saída. Guardai e abençoai os vossos filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a vida de todos vós. Aqui fica também o meu abraço, não é? Espero, com a graça de Deus, depositando nele toda a nossa confiança, para brevemente estarmos juntos, todos juntos na casa de Deus, para celebrarmos a Eucaristia e também recebermos o corpo e o sangue de Cristo. Deus abençoe, tenham todos uma excelente noite e uma ótima semana. Amém.